Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, fazemos o aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube e convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Previna-se, equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança. Acautele-se com o seu desassombro, para não cair em temeridade. Analise sua firmeza, para que se não transforme em petrificação. Ilumine suas diretrizes, a fim de que se não convertam em despotismo. Examine sua habilidade, evitando-lhe a internação em velhacaria. Estude sua dor, para que não seja revolta. Controle seus melindres, de modo que se não instalem na casa sinistra do ódio. Vele por franqueza, a fim de que sua palavra não destile veneno. Vigie seu entusiasmo para que não constitua imponderação. Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. Prece inicial, Rubem. Nosso Pai na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos do teu pão suficiente para o dia. Tragai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta e orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Amém. O que vamos ler, meninas? Rosinha? Pois, Ana, pode escolher hoje você. Zaninha? Peraí que o meu celular está dando tilt. Peraí. Ah, tá. Página 216, Evangelho,
preservar-se da avareza. O Evangelho segundo o Espiritismo, preservar-se da avareza. Então, em meio da turba, da multidão, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. E Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Claríssima a afirmativa. Disse-lhes a seguir essa parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo: assim, que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e o construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Essa noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Algum comentário até aqui? Fred, o que nós podemos depreender sobre a avareza? Né? Um dos 7 pecados capitais, né, meu? Ou nós suplantamos essa deficiência no ser humano aí em caráter de urgência, não é? E procuremos a fraternidade, né? O entendimento entre as nações, entre as famílias, entre todos os irmãos encarnados, então nós teremos, né? Teremos sofrimentos intensos aí pela frente, né? Você vê que Jesus não quis se imiscuir muito nesse assunto, né? Ele pede que as pessoas sejam ponderadas e caridosas, não é, meu irmão? E tem uma música, eu me recordei quando você estava fazendo a leitura do Vinícius de Moraes, que ele faz uma abordagem sobre o avarento, né? Ele fala: você vai ver um dia em que fria você vai entrar, em cima uma laje e embaixo a escuridão. É fogo, irmão. É fogo, irmão. É uma alegoria, uma música, tal, mas ela é uma abstração, né, do que um avarento vai enfrentar na erraticidade, no limbo, não, meu irmão. É bom nos vigiar, né, para não cairmos nessas faltas, né, que tanto empobrece espiritualmente o ser humano, não, meu irmão? Senhoras, obrigado. Verdade, Rubem. Eu não sei qual livro que eu li que tem uma história, né, que uma pessoa assim conseguiu ganhar muito, mas muito dinheiro mesmo, e acumulou muitos bens. E essa pessoa fez como se fosse uma passagem secreta na sua casa, onde colocou todas as obras de arte,
tudo que ela possuía de mais valor. E acontece que a morte nos nivela a todos, né? E essa pessoa, esse homem, foi para o plano espiritual. Na verdade, né, ele passou para a dimensão espiritual, porque ele não conseguia sair da casa. Até que lhe disseram: olha, você só vai conseguir sair dessa casa o dia que alguém encontrar essa fortuna e fizer um bom uso dela. E esse homem ficou desesperado, porque, né, tudo que ele era apegado, né, ao dinheiro, ao ouro, né, aos seus bens. Agora ele tinha que dar um jeito de dispor de tudo para que ele conseguisse se libertar desse peso, né? E até que ele consegue, com muito custo, que alguém encontre essa fortuna dele. E tem um conto chinês, espero que eu lembre com o mínimo de detalhes, né? De um dragão dentro de uma caverna, né? E esse dragão, ele, ele, ele só acumulava ouro, né? Só que ele ia aumentando de tamanho conforme mais joias, mais ouro ele fosse acumulando, né? Até o momento em que ele não conseguia mais sair da caverna. Mas ele também não queria sair, né? Porque ele estava tão apegado a tudo aquilo que ele possuía, né? Então, a moral da história é que a, é, a ganância, né? A avareza nos aprisionará a todos. Por isso, né, que Jesus diz aqui, ó, vou até reler essa parte aqui, que é claríssima. Tende o cuidado de preservar-se de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, né, pouco ou muito, sua vida, né, a sua existência material, não depende dos bens que ele possua. Ou seja, nós podemos bem viver pobres, ricos, no meio do caminho, mais ou menos, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito egoísta e até algum tempo atrás, assim, a avareza era algo que me dominava. E só nos últimos anos, assim, com o espiritismo, como médium, né, com as leituras que eu fiz, eu pude perceber e me reconhecer nessa qualidade negativa. E até hoje, há momentos ainda que eu me pego com os mesmos reflexos do passado. E às vezes eu sinto raiva, porque eu já não queria mais ser assim, mas eu vejo que ainda sou, né? Aquelas palavras de Paulo, né? O mal eu não quero fazer, mas esse eu ainda faço. O bem que eu gostaria de fazer, este eu ainda não faço. Então, é preciso, né, diante das nossas dificuldades morais, fazer um exercício de aceitação. Porque a pior coisa que a gente pode fazer é não se aceitar, né? Porque daí eu não aceito que eu sou avaro, que eu sou ganancioso, e aí o que eu faço? Eu nego isso e projeto nos outros para esconder esse lado oculto que eu estou ocultando de mim mesmo, porque eu não quero ver, né? Por isso que no templo de Apolo, em Delfos, né, está escrito: conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo e transforma-te a ti mesmo. Mais algum comentário, Rubem?
Olha, há uns tempos atrás, eu fui até surpreendido por uma colocação da senhora que trabalha aqui na minha casa. Ela é evangélica, né? Frequenta as igrejas pentecostais. E ela falou, um dia ela falou assim, não sei se foi um ato de inspiração, porque ela tem muito pouco estudo. Ela falou que as igrejas que ela frequentava pregavam a prosperidade e não a salvação. Isso vindo de uma pessoa, né, humilde, que ama Jesus, que é religiosa, né, dedicada, é muito sintomático, não, Fred. Na verdade, o ser humano procura o quê? Honrarias, né? Se destacar no meio social, e com isso ele tem que obter, né, uma certa fortuna para, né, se mostrar ou se apresentar no meio social que ele frequenta, ele não se diminuir diante dos seus pares, não? Aí eu me recordei de uma frase de Mark Twain, que eu li há muito tempo, que ele fala, é melhor merecer as honras sem recebê-las, do que recebê-las sem merecê-las. Então, o que nós temos que pregar, né? Sermos mais humildes, mais cordatos, né? E entendermos mais as virtudes e limitações dos nossos irmãos, não? Procurar auxiliá-los no que for possível, né? E buscarmos aí a, a bem-aventurança, não mesmo? Que é o nosso objetivo de vida aqui, né? No plano material. Obrigado, Fé. Nada. É isso mesmo. Meninas, querem fazer alguma colocação? Não, não. Ô Fred, eu fico pensando que é tudo tão perfeito, né? Que hoje, com tudo que está acontecendo, dessas catástrofes, coloca a gente assim numa situação de praticar diariamente esse exercício, né? Do desapego das coisas materiais, né? Que a gente vê tanta gente que perdeu tanta coisa, né, material e também perdeu a vida, tantas famílias, né, que se extinguiram assim por coisas tão sérias que estão acontecendo, né, essas enchentes, terremoto, fogo, tudo quanto há. Então eu acho que a gente tem que sempre ainda agradecer a Deus que nos dá essa oportunidade desse desapego. Porque quando você vê aquela pessoa que está passando por aquela necessidade, na hora você não quer nem saber se o que você tem, se você vai precisar, se você não vai precisar. Você sai contando tudo que você pode, né, passar para o outro para tentar suprir aquela necessidade dele com aquele amor, porque você tem aquela vontade de fazer com que aquele sofrimento, né, da pessoa no momento seja amenizado, né? Então, eu acho que é uma bênção muito grande a gente receber essa oportunidade de praticar isso todo dia. Obrigada, gente. Obrigado, Roseli. Se não houver nem mais nenhum comentário, vamos então passar para as vibrações. Vamos elevar então nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por todas as bênçãos que temos recebido, que não são poucas. A maioria de nós tem saúde, tem familiares amorosos, tem mais do que o necessário para a vida, enquanto outros perdem as suas existências físicas para o plano maior, ou aqui permanecem desprovidos de tudo. Sabemos que há injustiças, mas não injustiçados, mas ainda assim devemos demonstrar a nossa compaixão
por todos esses irmãos que estão em dificuldades. Que eles possam ser amparados materialmente, moralmente e espiritualmente. Vibremos também pelos nossos irmãos desencarnados, que infelizmente saíram da vida física pela porta do suicídio, como o Fred, o Elias, a Juliana, a Gabriele, a Verena, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que eles sejam abençoados. E que agora possamos vibrar por aquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que todas essas pessoas sejam amparadas. E peçamos o amparo também a todos os nossos irmãos encarnados que estão com a ideação suicida, tanto para eles quanto para aqueles que os perseguem, também chamados de obsessores, que são seus inimigos, muitos de outras existências que foram traídos, foram machucados em seus mais caros interesses, que eles possam compreender que só com o perdão se vai adiante, se restabelece a marcha para o progresso próprio espiritual. Que cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, mas mais do que coisas, que possamos pedir as oportunidades que necessitamos para o nosso aprendizado aqui nessa existência, fazendo o melhor que podemos, aqui e agora. Vibremos pelos nossos governantes, por todos os homens e mulheres que detêm o poder aqui na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelos indivíduos anônimos que fazem a caridade, pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza, que também trabalhem nesse sentido. E, por fim, que possamos pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, do amparo material, espiritual e moral, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do mundo de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, Rubem. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos ampare sempre. Os paz e saúde a todos nós e nossos familiares. Amém. Deus abençoe. Boa noite a todos. Obrigado. Tudo de bom. Boa noite. Bom descanso.